Procurando um lugar para trocar itens de Team Fortress 2? Menco.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los para lucrar? Então Menco.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui hoje por um vídeo de Spy, num estilo que faz um tempo que eu não produzo, que é um gameplay pós-comentado aí com o gameplay das partidas que eu joguei ao longo da semana. E essa aí acho que são duas partidas em específico, em que eu estava jogando como Spy, e o pessoal que acompanha o canal aqui já deve saber que desde que o White me doou todo o backpack dele, eu tenho me sentido na obrigação, meio que, de treinar um pouco mais como Spy, especialmente usando o Deadringer, que vocês podem ver eu tô fazendo aí. E o problema disso é que, primeiro, eu não sou um Spy muito bom, eu não tenho muita prática com a classe, e segundo, com o Deadringer eu sou pior ainda, porque é um relógio com o qual eu não tenho muita familiaridade, né? Eu sou da opinião que o melhor relógio do Spy é o Inviswatch, de longe, porque ele é mais versátil na maioria das circunstâncias, né? E o Deadringer, apesar de ser legal de usar, eu acho que ele meio que vai contra o propósito do Spy, que é chegar despercebido, porque você meio que anuncia que você está chegando quando você usa o Deadringer, né? Tudo isso é coisa que eu já falei em outros vídeos, vocês já estão a par, mas uma coisa que eu tenho feito para conseguir fazer valer, né, o uso desse relógio é meio que assumir um papel um pouco diferente como Spy, que vocês já podem observar aí nesse vídeo, né? Ao invés de eu estar tentando atacar o inimigo diretamente, vocês podem ver que eu tomo cuidado para proteger a retaguarda do meu time e aproveitar qualquer brecha que eu tiver, como agora eu consegui aproveitar para dar o backstab nesse Magic, e aí sim atravessar para trás do time inimigo, né? Então eu, pelo menos para o meu uso, tem sido mais interessante trabalhar Spy com Deadringer dessa maneira, protegendo o time, sendo meio que um Spy anti-Spy. Vocês podem ver que aqui eu vejo que tem um Spy inimigo avançando, e eu junto com esse Demonite vamos tentar perseguir ele. E eu sei que ele vai voltar, ele está escondido com o relógio dele, vai aparecer de novo. E é tiro e queda lá, vocês podem ver ele outra vez, vai tentar pegar meu Demoman, mas eu não deixo, né? Então, eu tenho percebido que esse estilo de jogo, de um Spy que fica mais próximo do time, me favorece quando eu estou jogando com o Deadringer, e é mais eficiente, pelo menos para mim, ao invés de eu ficar toda hora tentando passar atrás do time inimigo com o meu Deadringer. Isso por dois motivos, porque eu ajudo o time, vocês podem ver, eu estou fazendo aí um trabalho muito bom, protegendo o time desses Spies, né? Aí mais outro Spy, aí eu vou ajudar o Engineer aqui, tá vendo? Não sei eu que mato, mas o Engineer, eu protejo o Engineer enquanto ele está dando esse taunt aí, né? E por outro motivo também, que quando você usa o Deadringer, é muito óbvio pro time inimigo quando tem um Spy tentando se esgueirar. Ah lá, o Spy inimigo de novo, tá vendo? E eu simplesmente não deixo ele chegar perto do meu time, tá vendo? Mesmo que eu não consiga matar ele aqui, pelo menos o que eu tô fazendo é deixar ele ocupado e ele não vai dar backstab no Magic do meu time, né? Então isso é útil, isso ajuda, isso faz diferença, né? E, enfim, como eu tava falando também, ajuda o time inimigo a não ficar paranoico com a minha presença e meio que me ajuda nesse processo aí de conseguir um ou outro stab aqui e ali. Aqui eu fui tentar ser um pouco audaz, eu queria tentar dar um corner stab, mas eu não tenho a experiência para isso, então não deu certo, paciência, né? Mas é meio assim que eu tenho usado o Deadringer e, pelo menos para um Spy que joga mal, como é o meu caso, isso tem funcionado para mim, né? Vocês podem ver que eu vejo ali que uma Magic morreu pro Sniper, eu vou tentar investigar, mas já tá tudo resolvido, o Spy tá dando taunt até aqui e eu posso ir por outro caminho. E bom, comentário aí sobre a classe, sobre a arma, é mais isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. O que eu queria mostrar pra vocês agora é como eu tava atazanando o Mexerica, né? O Mexerica é um amigo meu, ele tá jogando como Engineer, sendo protegido pelo Guará, que é esse Pyro aí. E daqui em diante meio que a minha missão era atazanar o Mexerica e impedir ele de fazer as coisas dele. Ali eu dei muita sorte porque eu dei o stab nele bem na hora que ele tinha pegado a Sentry pra mudar de lugar ou fazer alguma coisa, então isso me ajudou pra caramba. E vocês vão ver que aqui pra frente eu ainda tô fazendo esse trabalho de proteger o time, né? Eu tô de olho pra ver se tem algum Spy, mas eu tô muito mais focado em chegar lá no Mexerica, no Engineer, pra conseguir tirar as coisas dele, né? Que pobre Spy, Razorback não protege porcaria nenhuma, e eu vou usar aqui a minha técnica patenteada de atirar com letra G na Sentry pra destruir ela, né? Quem disse que o Spy precisa de um Sapper à distância? Ele já tem um Sapper à distância, que é o Revolver. Eu vejo muito Spy que esquece de usar o Revolver,
E você não pode esquecer que ele que é a arma primária do Spy. Já falei isso em vários vídeos, enfim, é importante. E aqui eu tô de olho nas costas do médico, ó, você vê que eu vejo esse Spy, o médico me escuta atirando no Spy, e aí ele vira pra se proteger, então é muito importante que você como Spy esteja cuidando do seu time também. Lembra que você é uma classe de suporte, né, e aqui a gente consegue ajudar a destruir a Sentry do Mexerica, e enfim, pro time poder avançar. E eu atazanei tanto o Mexerica que meu jogo até crashou, olha que coisa incrível, eu tive que me reconectar no servidor de novo. Felizmente é o meu servidor, então eu tenho o slot reservado nele, né? Mas eu atazanei tanto o Mexerica, eu voltei pra partida e já tava preocupado com o Spy de novo, eu achei aqui um que tava moscando aí, pobre café, né? E vou entrar lá de novo pra pegar o Mexerica, porque ele não pode ficar sossegado, não, eu não posso deixar ele tranquilo. E vê como eu uso aqui o Deadringer pra entrar e pra chegar atrás deles, eles acham que me mataram, mas não mataram, e o Deadringer é útil pra isso também. E a gente consegue tirar as coisas deles, ó, eu tiro a Sentry aqui, o time vai poder avançar. Só que vocês vão ver que acontece uma coisa muito triste, né, que eu vou ser justamente nesse ponto balanceado pro time da defesa. Então isso foi um pouco triste nessa partida aí, porque eu fiz acho que um bom trabalho como Spy no time azul, só para no final da partida ser balanceado pro time vermelho. Mas enfim, são coisas da vida. E agora eu vou pagar o preço daquilo que eu tava fazendo com o Mexerica, porque você vê, ele não tem nenhuma defesa montada aí por culpa minha, né? E o time inimigo vai entrar aqui e vai ganhar a partida. Mas enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o gameplay nesse estilo aí que eu não faço há um tempo. Se gostaram, comenta, porque eu tô com vontade de voltar um pouco mais com esse estilo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, né? Fiquem bem aí nessa situação de crise e até mais, galera. Falou!